muito bem-vindo ao Revista Novo Tempo. Nosso programa de hoje está especial. Nossa equipe esteve em Nova York e retratou tudo o que aconteceu durante e depois do atentado terrorista mais comentado do mundo, o 11 de setembro, que completou 10 anos neste mês. E você vai acompanhar histórias e depoimentos emocionantes. O repórter Márcio Basso, que esteve nas cidades de Nova York e Washington, nos conta como foi a experiência dele nos Estados Unidos e o que há de diferente no documentário que vamos assistir. O documentário que nós vamos assistir daqui a pouco, ele traz um aspecto muito importante. Como o nome já diz, ele fala a respeito da esperança, é o dossiê da esperança. Por quê? Porque ele traz uma mensagem que existe ainda fé, existe esperança, apesar de tragédias como esta no 11 de setembro. Não que esse material ele seja carente de fatos jornalísticos. Inclusive, vocês vão assistir coisas muito interessantes e fatos muito detalhados. Mas o mais importante mesmo é a questão espiritual. Isso e muito mais você acompanha agora no Dossiê da Esperança. Freedom significa liberdade. E o entardecer do dia 10 de setembro de 2001 parecia reafirmar aos Estados Unidos que o sonho americano era uma realidade. O way of life da nação mais poderosa do mundo havia se solidificado acima de qualquer ameaça. O inimigo era combatido em terras longínquas. As imagens dos barris de petróleo no Oriente Médio pertenciam a uma realidade muito distante. As batalhas eram coisas para os marines resolverem. A Guerra Fria tinha um ganhador. Wall Street era o senhor. Os Estados Unidos ditavam as ordens. Nós temos pela frente a chance de reconstruir para nós e para as gerações futuras uma nova ordem mundial. Um mundo onde as leis dos homens e não a da selva governem a conduta das nações. Quando nós obtivermos sucesso, e vamos obter, nós temos uma grande chance de ter sucesso com a nova ordem mundial. Uma ordem em que a ONU, que tem credibilidade, pode usar o seu papel pacificador para alcançar as promessas e visões dos fundadores das Nações Unidas. O próprio dia 11 de setembro começou absolutamente tranquilo, mas logo tudo mudou. Eu me lembro que eu estava no trabalho e na hora que passou aquilo na televisão eu fiquei apavorada, corri para casa achando que sem entender o que estava acontecendo, entendeu? Se era verdade mesmo aquilo que estava mostrando ali na televisão. Fiquei muito assustada. Eu morava no Brooklyn e por aqui eu vi toda uma fumaça saindo do meio dali, né? Foi horrível. Na América, e especialmente em Nova York, nós não esperamos que coisas assim aconteçam. Nós estamos sempre confortáveis e as coisas geralmente estão bem. E eu me lembro que senti que o mundo estava de cabeça para baixo. Eu estava em casa neste dia. Quando levantei, liguei a televisão e vi o que estava passando e rápido liguei para minha filha e disse: olha a televisão e veja o que está acontecendo no canal 41 ou 47 para ver o que está passando. Ela disse: sim, mamãe, sim, e ficamos bem nervosas. Embora uma aparente calma tomasse conta de Nova York nos dias que precederam os ataques, nem todos estavam em paz. 2 semanas antes que passasse o que passou, eu tive este sonho. Eu queria ir ao trabalho, mas algo me dizia: não, você não pode ir, não pode ir. Eu via muita fumaça. Então despertava e dizia: que será? Então um dia antes dos atentados eu tive um sonho com muito fogo, bastante fogo. Então meu filho mais velho, que é policial, vinha para junto de mim e me perguntava aonde eu ia. Eu dizia que ia ao trabalho. Ele então me disse que eu não podia ir e me chamou para ir com ele. Aí eu acordei. No outro dia, passou isso. Os atentados provocados pela rede terrorista Al-Qaeda, liderada à época por Osama Bin Laden, foram, por muitos dias, temas de programas de televisões, rádios e jornais de todo o mundo. irgendetwas anderes. Hemos visto cómo llegaba el avión y cómo se producía la explosión, así que ahí sí que no hay dudas de que ha sido un avión. Marcelo Capuchinho, que trabalhava como correspondente da Rádio e Televisão de Portugal, RTP, conta como foi a cobertura jornalística dos atentados de 11 de setembro.
E nós recebemos a ligação de Portugal dizendo para a gente que um avião tinha acertado uma das torres em Nova York, que a gente estaria indo para lá. A gente já falou, chegando no escritório, você já prepara o equipamento e já pode ir para o aeroporto, porque vocês vão fazer essa cobertura. Então, era um dia normal, né? Mais uma cobertura jornalística, nada até então nada especial. Obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has... E quando a gente chegou no escritório, ele já tinha o segundo avião, já acertou a segunda torre no momento que a gente estava entrando no escritório. Naquele momento a gente entendeu que não era um acidente, aquilo era um atentado. E logo depois o Pentágono. Então, quando aconteceu o Pentágono, eu falei, bom, o próximo é a Casa Branca. Então, a gente pegou as câmeras e a gente correu para a Casa Branca. As pessoas estavam correndo para fora daquela região e a gente estava correndo na direção da Casa Branca. Então, naquele momento, como repórter, você falou, eu quero fazer essa cobertura. Mas você não para pensar que você pode estar correndo para uma explosão, para um atentado. É uma situação estranha. Hoje eu consigo lembrar ainda da sensação que era você estar correndo na direção contrária. Sim, nós fomos para Nova York na noite do dia 11 de setembro. A gente saiu daqui à meia-noite. A gente sabia que Manhattan estava fechado, a gente não ia conseguir entrar. Mas nós tínhamos já marcado uma entrada ao vivo do lado de fora de Nova York, mostrando como fundo a cidade. E na hora que abrissem para entrar em Manhattan, a gente queria ser um dos primeiros a entrar. Então nós fomos para lá e nós ficamos na estação de trem esperando quando eles iam abrir o primeiro trem. E o primeiro trem foi por volta de meio-dia e nós estávamos nesse trem, nós chegamos em Manhattan e era uma cidade, não era uma cidade fantasma, mas era uma cidade como você nunca tinha visto em Nova York. Nova York é uma cidade de 24 horas, ela está sempre cheia, ela está sempre com muito movimento, muito táxi, ônibus, pessoas. E de repente nós descemos no Penn Station e não tinham carros, não tinham táxis, não tinha gente, era um lugar vazio. Era um lugar triste e vazio. Nós estávamos a mais ou menos umas 5, 6 quadras de distância da área mesmo do Ground Zero. E eu tinha expectativa que quando eu chegasse lá eu ia encontrar como uma área onde se demoliu uma construção. Você chega, ok, aqui tinha um prédio, agora não tem mais nada e está flat, né, está no chão. E não, era uma montanha de escombros. 6, 7 andares. Muitos carros destruídos, tinha pedaços de corpos, não muitos, não era uma coisa que você ia identificar aquela coisa sangrenta, não era uma coisa muito cinza, muita poeira, muita sujeira, muito pedaço de pedra, carro amassado, carro um em cima do outro. Parecia uma zona de guerra. Para nós que somos jornalistas, a gente está acostumado a ver desastre, a gente está acostumado a ver coisas não muito boas às vezes, mas ali era difícil de você conseguir aguentar isso dentro. Você olhava para as pessoas que eram veteranos ali de coberturas, etc, e ninguém conseguia se conter, as pessoas estavam com os olhos cheios de lágrimas, porque era uma devastação muito grande e uma coisa que até então ninguém nunca imaginou que pudesse acontecer. 11 de setembro foi uma coisa grande para o americano, para o nova-iorquino, mas uma coisa pequena diante de tudo que acontece aí ao nosso redor e a gente às vezes esquece de ver. Na manhã de 11 de setembro de 2001, 19 sequestradores assumiram o controle de 4 aviões comerciais em rota para São Francisco e Los Angeles, partindo de Boston, Newark e Washington, D.C. 2 aviões foram direcionados para as torres norte e sul do complexo do World Trade Center. Às 8h46, o voo 11 da American Airlines atingiu a torre norte do World Trade Center, seguido pelo voo 175 da United Airlines, que atingiu a torre sul às 9h03. Outro grupo de sequestradores do voo 77 da American Airlines atingiu o Pentágono às 9h37. Um quarto voo, o 93 da United Airlines, caiu em uma área rural perto de Shanksville, Pensilvânia, às 10h03. Depois os passageiros tentarem retomar o controle do avião dos sequestradores numa atitude considerada heróica. Em setembro de 2002, Khalid Sheikh Mohammed, considerado o autor intelectual dos ataques, disse que o quarto avião sequestrado estava se dirigindo para o Capitólio e não para a Casa Branca. A barbárie cobrou a vida de cerca de 3.000 pessoas e deixou mais de 6.000 feridos.
Segundo o então líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, os ataques foram uma resposta às contínuas injustiças e opressão praticadas pelo Ocidente, especialmente pelos Estados Unidos, contra palestinos, iraquianos, sudaneses e pessoas de outros lugares como a Caxemira, e também pela maneira equivocada de tratar as questões muçulmanas. Mas a suposta estratégia trouxe mais preconceito aos islâmicos, conforme relata um especialista egípcio que trabalha com comunidades muçulmanas de Nova York. Nós estamos em um país que tem leis para seres humanos. Mas, quando alguma coisa acontece, eles olham para nós e relacionam isso com o que fizemos em 11 de setembro. Mas não é assim. Eu vi no noticiário o pronunciamento de um líder muçulmano. Ele disse que eles, os americanos, nos controlam depois do 11 de setembro. Eles nos observam, eles veem e perguntam onde nós usamos o nosso dinheiro, o que fazemos com isso. Mas nós estamos bem, porque usávamos o dinheiro antes dos ataques. Só que agora temos que mostrar que está tudo bem para que tenhamos uma vida tranquila aqui nos Estados Unidos e na comunidade. Aqueles que vivem em Cristo estão livres. Fator importante a se destacar é a mobilização de toda uma nação após os ataques terroristas. O povo americano respondeu de uma maneira impressionante. Aos poucos dias de ter acontecido, no centro de voluntários, nós tínhamos mais de 30.000 voluntários tentando ajudar. Não todos eles eram permitidos ajudar, mas tinha muitas pessoas que chegavam de todos os Estados Unidos só para se oferecerem a ajudar de alguma maneira. O neoiorquino mudou completamente. Se fala muito que as pessoas que moram em grandes cidades são muito frias e ninguém ajuda o outro. Mas quando aqui aconteceu isso, o neoiorquino mudou completamente e todo mundo esteve disposto para ajudar o outro. E, por suposto, a igreja foi uma das primeiras em se ativar para ajudar, né? Merino, que trabalharia no local dos atentados exatamente na hora da tragédia, relembra uma cena muito forte que viu. O centro de emergências da cidade estava embaixo de um dos prédios. Foi algo muito interessante, que eles estavam reunidos lá e daí que saía todas as informações. Estava aí o mayor da cidade, né? O prefeito da cidade estava aí com os chefes de todos os serviços de emergência. Aí, nesse momento, algum deles falou: o que aconteceria se esse prédio cai? Aí eles realizaram que poderia ser que o prédio caísse. Aí eles saíram caminhando e decidiram ir para um colégio que estava perto aí e mudar o command center para esse prédio. 7 minutos depois, o prédio caiu. E a Igreja Adventista, junto a seus fiéis e ministros, levou esperança de maneira prática. Nós, pela nossa obrigação já, por ser departamento dedicado para servir a comunidade, se organizou os pastores, as ajudas que o departamento tinha. Eu não estava trabalhando neste departamento, estava trabalhando numa igreja como pastor, mas eu fui parte do grupo dos pastores que foram chamados para tentar colaborar e ajudar, né? Então foi já algo que nós sentimos já. Acho que todo mundo que mora aqui em Nova York sentiu isso. O que eu posso fazer? Eu não posso ficar em casa, tenho que sair e tentar ajudar. E isso foi o que nós vimos depois nas ruas. Algumas igrejas mais perto da zona se ativaram e eles... um dia a temperatura estava quente, assim que eles levaram bastante água fria e começaram a levar comida também para as polícias, todos os serviços de emergência que estavam lá. E essa foi uma parte. Outra parte foi tentar achar que se tínhamos famílias adventistas que tinham sofrido, e tínhamos pelo menos 7, 8 famílias adventistas que perderam algum membro da família que estava lá. E outra parte foi que os pastores começamos a ajudar também na parte de saúde mental, com diferentes agências que trabalham diretamente isso, especialmente a Red Cross, a Cruz Vermelha. Além dos atendimentos imediatos, houve a necessidade de ajudar aos que ficaram traumatizados pela perda de um familiar ou pelo horror causado pelas cenas vivenciadas.
Durante o desastre, nós focalizamos nas necessidades físicas primeiro, e depois nós focalizamos em cuidados pós-crise, que é o cuidado emocional e espiritual, tentando ajudar vítimas e comunidades como um todo, e ajudá-los a entender como lidar com esta crise, uma crise emocional e espiritual. Então nós capacitamos os nossos pastores e membros da igreja sobre como aconselhar, como prover auxílio espiritual e emocional para essas pessoas. E isso foi a resposta imediata que tivemos. Kwon destaca uma história bem peculiar de esperança em meio ao caos. Uma das vítimas estava planejando seu casamento, perdeu tudo e não pôde fazer o seu casamento porque financeiramente seria muito difícil conseguir tudo de novo, incluindo o vestido de casamento. Alguém doou um vestido de noiva para o nosso ministério e nós conectamos aquele vestido com a pessoa que estava precisando. Isso normalmente não acontece, mas aconteceu. E aquela pessoa ficou muito feliz e conseguiu se casar. Mas as ajudas não estiveram restritas a ONGs, bombeiros e policiais. Exemplo é o caso de Giovanni, que na época trabalhava a 3 quadras do World Trade Center no departamento de marketing de uma empresa. Ele arriscou a vida trabalhando nos escombros. Hoje é socorrista e policial da cidade de Nova York. Era um dia normal de trabalho, terça-feira, 11 de setembro. Estava a caminho do meu trabalho e escutei que havia acontecido alguma coisa, mas não sabia ao certo o que havia ocorrido. Então, continuei na empresa. As pessoas estavam não pouco, estavam bem nervosas, bem assustadas. Era um pânico que havia e se podia ver na cara das pessoas, nos rostos, nos que corriam, nos que estavam cobertos com cinzas e naqueles que estavam tentando correr para obter auxílio. Trabalhei 3 dias diretos na área. Dormi na área, ou seja, muito pouco foi o que dormi em 3 dias. Houve uma unidade que se formou neste momento, imediatamente. As pessoas que tinham experiência militar, de construção, de primeiros auxílios eram catalogadas. Diziam a nós, você vai por aqui, você vai por ali e ele por lá. Esse grupo completo foi colocado num ônibus da cidade. Isso foi coisa de filme, algo rápido, sem planejar. Existe um comentário muito forte, que foi quando estávamos tratando de ajudar, o mais que podíamos, ao grupo que estava ali. Um policial disse, corra como o inferno. É uma expressão que se usa em inglês, run like hell, corra como se fosse um inferno. Quando ele disse isso, nós que estávamos aí, já sabíamos que não havia outra escapatória, as torres ruiriam. Nós começamos a correr. Esse foi o momento em que começamos a correr desesperadamente tratando de sair do lugar. Havia pessoas que iam correndo ao meu lado e desapareciam. Eu não mais as via. O odor que se sentia era muito forte. Era um cheiro químico, como cola queimada, papel ou arame. Mas em meio a essa fumaça, havia um cheiro muito difícil de definir, porque era algo que eu nunca tinha sentido em minha vida. Mas em seguida, entrevistando a outras pessoas judias, eles disseram que este cheiro era exatamente o mesmo que sentiam na Alemanha, quando muitos dos judeus foram exterminados pelo regime político da época. Guerreiro, que teve grandes problemas físicos e psicológicos decorrentes de seu envolvimento no resgate, conta de onde recebeu auxílio. Creio que todos nós experimentamos traumas psicológicos. O detalhe é em que grau os experimentamos. Para mim, a grande defesa é que desde pequeno sempre fui cristão. E ainda que o choque foi grande, não podia entender por que estava passando, ainda que a Bíblia já nos havia advertido que iam passar coisas como essa. Esperança é uma palavra muito doce, mas só os que são cristãos a podem conhecer e entender. Os que não são cristãos podem ter uma ideia,
mas não vão entender até que entreguem sua vida ao Senhor. Tudo isso está sendo construído, e daqui a pouco tempo haverão edifícios novos, mas isso não resolve a catástrofe do ser humano. Isso não traz solução ao mal do ser humano, porque agora está sendo construído, mas não sabemos se amanhã alguém mais virá e destruirá. Não somente isso, mas poderá fazer um dano ainda pior. Esperança só teremos quando? Esperança, em outras palavras, é Jesus. Sim, podemos estar seguros de que se confiamos nele, por pior que seja a situação, podemos achar refúgio nele, somente nele. Refúgio este encontrado por Elizabeth Pérez, que estava na Torre Sul no momento em que o segundo avião atingiu o edifício de 110 andares. Antes, porém, ela conta um pouco da angústia que viveu no dia. Foi então que veio o avião e eu vi quando ele vinha. Eu disse, desçam, desçam. E aí eu disse, ai meu Deus. O prédio desceu e depois voltou a levantar. Aí começamos todos a gritar. Eu também gritei. Eu disse, vamos, vamos, porque vamos morrer se ficarmos. Diziam que não era nada. E o avião estava em cima, jorrando gasolina pelas paredes. Eu desci correndo. Foi então que me deu uma forte impressão, quando vi pedaços de pessoas no chão. Triste, muito triste, bem triste. Elizabeth conta quem a ajudou a superar suas mágoas. Eu creio muito em Cristo. Ele é tudo para mim. Meu advogado, meu doutor, meu tudo. As pessoas não devem se desesperar e dizer, ai meu Deus, ele não tem culpa das coisas que acontecem. Eu sei que não tem culpa. E dá a receita de uma vida de poder. Bem, o que tem que fazer é ter fé em Deus e esperar, porque Ele responde às orações, sim. Ele as responde. Ele está comigo, eu sei, o meu anjo da guarda, todo mundo tem o seu anjo da guarda. Ele me protegeu e protegeu meu filho também, porque iam mandá-lo para o edifício, mas lhe disseram, não vai, você não vai. Definitivamente o mundo não foi mais o mesmo após o dia 11 de setembro de 2001, mas a fé prevaleceu. E segundo uma testemunha, as pessoas clamavam por esperança, pois era a única coisa que possuíam naquele momento. A maioria pediam porque essas pessoas não tinham problema econômico. Algumas que vinham precisavam e nós dávamos uma boa assistência econômica para cobrir todas as necessidades para os próximos meses. Mas a grande maioria que chegava aí, chegava porque não entendia o que aconteceu. O cérebro, a mentalidade deles baseada num sistema econômico, baseada em uma crença que o dinheiro todo pode esse mundo se acabou para eles. Eles falaram, mas o que vem no futuro? O que tem no futuro? Então eles vinham perguntando, eles queriam melhorar a esperança deles. Falaram, o que aconteceu? Me explica mais de Deus. Eles queriam estudar mais a Bíblia. Eles pediam oração. E são pessoas que não estão acostumadas a orar, pessoas que têm um sistema assim, um sistema fora da religião, fora de Jesus. Mas nesse momento, quando eles viram o mundo deles acabar, só podiam ir para Jesus. Então eles vinham com essa intenção. E até hoje, é a esperança que permanece, mas é o amor que reinará eternamente. Mas graças a Deus nós temos muitas promessas na Bíblia que falam que isto não é o final. Estamos no começo do final. Mas o melhor está ainda por vir. Então nossa esperança é muito mais grande, apesar de que uno pode ver sofrer um pouco agora. E para o ser humano, este sofrimento assim de um dia, de um ano, de 10 anos, pode parecer muito. Mas com o que Deus tem preparado para nós, não é comparação. Tem algo muito mais grande, muito melhor. Mas Jesus está de nosso lado, está preparando um mundo completamente diferente, um mundo completamente melhor. Este mundo não foi feito para ser assim, é o inimigo que está causando tudo isso, mas muito pronto Jesus vai voltar e tudo vai mudar e tudo vai ser muito melhor. Anjos se reúnem ante o trono do Senhor, vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os 4 ventos foram soltos para dizer
que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e vai voltar. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus. Anjos se reúnem ante o trono do Senhor, vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os quatro ventos foram soltos para dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e vai voltar.